Olá, você assiste a partir de agora a uma retrospectiva dos trabalhos das TVs legislativas do Brasil no ano de 2015. O programa de hoje vai falar sobre problemas e soluções nos cuidados com o meio ambiente. As matérias foram produzidas pelas TVs das assembleias de 6 estados. O Parlamento Brasil Retrospectiva Meio Ambiente começa agora. Você vai ver neste programa agrotóxicos demais, água de menos, o esforço do Ceará para combater o excesso de defensivos agrícolas e a luta do Rio de Janeiro pelo abastecimento de água no estado. Recursos hídricos em destaque, a poluição de um rio no interior de São Paulo e a educação pelo bom uso da água em Minas Gerais. O sul do Brasil no combate ao desperdício, o aproveitamento de água no Rio Grande do Sul e a reutilização do óleo de cozinha em Santa Catarina. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. A TV Assembleia do Ceará mostra os esforços do governo do estado para combater esse problema. De acordo com o relatório final do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, divulgado pela Anvisa, 25% das amostras de abobrinha, alface, feijão, milho, tomate e uva apresentaram níveis de veneno acima do permitido. A exposição contínua a esse tipo de produto pode causar diversas doenças, inclusive câncer e as que afetam o sistema neurológico. Desde dormência, cefaleia, entendeu? Há também alterações mielotóxicas, alterações sanguíneas. Mesmo quando a gente pensa assim, neoplasias, cânceres, os principais cânceres que podem realmente ser causados pela exposição a esses níveis de agrotóxicos cronicamente seriam os cânceres relacionados ao sangue, leucemias, De acordo com um levantamento feito pelo Conselho de Gestão e Políticas do Meio Ambiente do Estado, CONPAN, em parceria com outros órgãos do governo e Ministério Público, 80% dos municípios cearenses apresentaram níveis críticos de utilização de agrotóxicos, seja pela quantidade de veneno ou pela utilização em culturas não recomendadas. Esse projeto, ele nos deu muitos frutos. Um deles foi a elaboração do material didático, o primeiro no nosso estado nessa área, priorizando a agricultura orgânica, mas também dando a informação para o agricultor que ele precisa se ele resolve utilizar agrotóxicos. Segundo dados divulgados por ambientalistas, cada brasileiro consome, em média, mais de 5 litros de veneno agrícola por ano. Uma das alternativas para a redução desse número é o fortalecimento da agricultura familiar, que hoje já responde por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Devido à falta de chuvas, o produtor Danilo Moraes está cultivando apenas cebola e cheiro verde. Ele conta que não utiliza agrotóxico na horta, mas diz que não é o que a maioria dos produtores fazem. Para ele, falta uma maior fiscalização nas propriedades. Hoje mesmo assim, a alternativa é um acompanhamento melhor, dos órgãos do governo, com a Emates, Se tiver uns técnicos da Emates acompanhando melhor dentro da agricultura, para explicar bem para os agricultores, para combater o agrotóxico, isso é uma boa opção. Durante todo o ano de 2015, a crise hídrica mobilizou população e autoridades no Rio de Janeiro. Na Assembleia Legislativa, empresários, técnicos e parlamentares se reuniram para discutir o abastecimento de água no estado. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio realizou reunião na sede da Federação das Indústrias, Firjan, para debater o abastecimento de água no estado. Técnicos, empresários, parlamentares e representantes de vários segmentos da sociedade civil apresentaram alternativas para a redução no consumo de água e a garantia do abastecimento. Nós temos praticamente uma grande fonte de abastecimento de água, que é o Rio Guandu.
Esse rio Guandu, a água vem do Paraíba do Sul, então, portanto, mais de 80% das pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro bebem água do rio Paraíba do Sul. Então, nós temos uma única grande fonte de abastecimento de água. Minha preocupação com a segurança é que qualquer grande acidente no rio Paraíba do Sul, ou no próprio rio Guandu, ou mesmo na grande estação de tratamento de água do Guandu, a cidade fica sem água. Então, o que nós defendemos, inclusive nesse Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Associação Comercial, é que comece a haver uma diversificação das fontes de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro. Além do reuso da água, reflorestamento e dessalinização, foram apresentadas soluções que não dependem de muito investimento e já podem começar a ser implantadas pela sociedade. Acho que uma das boas alternativas é a utilização da água da chuva. A gente faz uma captação, armazenamento em cisterna, é uma técnica bem conhecida, empregada no Nordeste há muitos anos, que pode ser trazido para cá a baixo custo e que traria um resultado efetivo para pequenas interrupções no abastecimento, né? Não daria conta de abastecer a escola ao longo de longos períodos, mas serviria como um grande suporte a pequenos abastecimentos, garantindo que as escolas não interromperão as atividades. A indústria fluminense já tem adotado medidas para aumentar o controle do consumo da água. Quem explica é o especialista em meio ambiente da Firjan. A gente acha muito importante, no momento desse, momento de crise, apresentar esses importantes projetos que já são consagrados, né, para estimular outras empresas também a boa prática e também o envolvimento das pessoas de uma forma geral. O deputado Anderson Nogueira participou da reunião e falou sobre o projeto apresentado na Alerj para a construção de uma adutora na região serrana. O Rio Grande, que fica entre Nova Friburgo e Sumidouro, ele pode ter uma barragem. Essa barragem vai possibilitar o abastecimento de água permanente por muitos e muitos anos. Eu diria até que para sempre, né? Nos municípios da região serrana, Centro-Norte, Maricá, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e ainda a região dos lagos. Além do abastecimento de água, você tem a possibilidade de hidrelétricas que vão gerar, a princípio, no mínimo 70 megawatts. A subdiretora do fórum fez um balanço sobre o encontro. A principal contribuição dessa reunião foi justamente falar sobre a segurança hídrica, que é um tema que a gente, às vezes, não leva em consideração, mas pensar que a gente pode diversificar o abastecimento do rio, usando alternativas como dessalinização, reuso, são fontes que a gente precisa começar a olhar. O Rio de Janeiro tem um problema, porque ele está todo o seu abastecimento está baseado no Guandu. A cidade do Rio já vem discutindo essa questão de forma mais profunda e intensa, mas eu acho que a gente tem que pensar isso para o Estado inteiro, e aí essas contribuições vão ser muito importantes. No próximo bloco, água poluída e falta d'água, problemas ambientais graves que afetaram as populações de São Paulo e Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta em um minuto.